Sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. É uma passagem bastante conhecida da igreja, então que nós viemos aqui refletir um pouco naquilo no qual o Senhor depositou ao meu coração. Amém? Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler os primeiros versículos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 18. Apenas os primeiros versículos, nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Então, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém. Só até aqui, irmãos. O Senhor colocou, irmãos, essa passagem, esse texto bíblico no meu coração. Em meio ao momento em que nós estamos passando, em meio ao momento em que nós estamos vivendo, não seria Deus nos provando? Não seria Deus mostrando para nós que nós devemos nos arrepender, que nós devemos voltar atrás, que nós devemos prostrar os nossos joelhos e adorar, levantando um clamor, levantando adoração a Ele? Não seria Deus falando com o seu povo? Sabe, irmãos, tudo isso está acontecendo, eu creio, para que a igreja de Deus despertasse de um sono profundo no qual todo evangelho de hoje estava vivendo. Onde nós todos estávamos na nossa zona de conforto, onde nós todos estávamos desapercebidos. E o Senhor projetou, o Senhor permitiu, o Senhor lançou sobre o seu povo algo que pudesse nos fazer despertar, algo que nos fizesse voltar ao local onde nós tínhamos iniciado, algo que nos despertasse, irmãos, para que nós viéssemos louvar e engrandecer, reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele é Pai de todos nós.
Vamos tirar o nome de Jeremias e vamos colocar os nossos nomes. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não lemos a Bíblia e vimos Deus operando grandes coisas em prol do seu povo. E neste momento o Senhor fala aos nossos corações, assim como Ele disse para Jeremias, no versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Por acaso os bens que o Senhor tem feito durante todos estes anos, o que Ele tem realizado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos amigos, conhecidos, sobre os nossos irmãos, será que Ele não pode fazer ainda melhor, irmãos? Com certeza Ele pode. E com certeza Ele está apenas aguardando que nós venhamos, irmãos, direcionar a Ele o mais perfeito, o mais sincero louvor. Que nós venhamos, irmãos, entender o quão grandioso Ele é, o quão majestoso Ele é. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos sermos verdadeiramente a igreja que o Senhor Jesus deixou aqui na terra. E eu quero, aproveitando hoje, irmão, que nós vamos iniciar a nossa campanha de oração, eu quero neste momento te convidar a levantar, sacudir a poeira, erguer a tua cabeça. Não importa o momento em que você está vivendo, não importa a situação que você se encontra, não importa, irmãos, qual o tamanho do vendaval, qual o tamanho da tempestade que está sobre a tua vida. Nós precisamos nos erguer, bater a poeira do nosso corpo e marchar. Nós precisamos voltar a ser igreja. Nós precisamos voltar a sermos unidos. Nós precisamos, irmãos, voltar a amar o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho fajuto, esse evangelho de qualquer maneira que estão vivendo por aí. Não, irmão, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Afinal, as palavras do Senhor que falam ao coração de Jeremias, mandando para que ele fosse à casa do oleiro, desce. Precisamos descer do pedestal do qual nós nos colocamos, irmãos. Não foi Deus que nos colocou nesse pedestal, fomos nós que caminhamos até Ele. Precisamos descer, precisamos desmanchar, precisamos agora montar um altar de louvor e adoração ao Rei dos Reis. Porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não podemos, irmãos, exaltar a homens. Nós não podemos glorificar a homens. Porque nenhum homem não foi homem. Foi Deus que se entregou por nós. Foi Deus que foi pendurado naquele madeiro. Foi Deus por amor de todos nós, irmãos. Então nós devemos, neste momento, irmãos, levantar um clamor. Pois diz a palavra na qual nós lemos, Deus falando para com Jeremias. Por acaso, se tiver alguém praticando más coisas, se por acaso existir um povo que não está me obedecendo, que não está fazendo a minha vontade, mas se todavia este povo se arrepender, se todavia esse povo dobrar os seus joelhos, se todavia esse povo levantar um clamor de adoração ao Rei dos Reis, a palavra de Deus é verdade. E ela está
testificando. Se nós voltarmos a adorar ao nosso Deus como Ele deve ser adorado, então Ele se arrependerá de todo o mal que Ele permitiu que nos viesse. Ei, irmãos, está na hora do povo de Deus dobrar os joelhos. Está na hora do povo de Deus reconhecer que não há solução se não for através das bênçãos de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos compreender que enquanto nós estivermos vivendo um evangelho superficial, um evangelho raso, um evangelho medíocre, nós não iremos conseguir ver as maravilhas de Deus. No entanto, irmãos, eu quero te convidar com ousadia. Essa foi a palavra que eu recebi quinta-feira, quando estávamos cultuando ao Senhor. Seja ousado. Seja ousado. Porque quem vai fazer o impossível é Deus, não é você. Seja ousado, porque quem vai fazer o impossível se tornar possível é Deus, não é você. Basta você crer. Basta você clamar. Basta você acreditar. E Deus vai enviar refrigério. Deus vai enviar cura. Deus vai enviar proteção. Deus vai manifestar do seu poder e da sua glória, se nós acreditarmos no seu poder, na sua excelência, e o quão grande e o quão maravilhoso é esse Deus. E eu quero aqui, irmãos, lhe pedir encarecidamente, plante esta palavra no seu coração. Não temos mais tempo para brincar de ser crente. Não temos mais tempo para brincarmos de ir à igreja. Não temos mais tempo, irmão. Não. É hoje, é agora. Precisamos de mudança imediata. Se nós queremos ver o milagre de Deus, se nós queremos ver o céu se abrindo, se nós queremos ver a providência de Deus, nós precisamos tomar a decisão hoje. Hoje. Abandona tudo aquilo que te faz distanciar de Deus. Abandona tudo aquilo que te aparta do teu Deus. Faz isso com fé. E pode ter certeza. Deus vai enviar coisas ainda mais belas e maravilhosas para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Amém?